A gente ontem teve a divulgação, inclusive isso já aconteceu a partir da segunda-feira à noite. Ontem a gente conseguiu explorar um pouco mais. Você escreveu um artigo sobre isso, tocamos no assunto ontem, a questão da busca e apreensão em relação aos empresários bolsonaristas que foram flagrados naquele grupo de WhatsApp defendendo o golpe. Ontem a gente registrou à noite que a Polícia Federal, além de ter feito o pedido dela para quebra de sigilo baseado apenas nas matérias, né, o Alexandre de Moraes ampliou essas medidas drásticas aí contra os investigados, mandando bloquear, quebrar o sigilo bancário dos empresários e bloquear as contas bancárias deles. E o fez de ofício, porque não houve nenhum pedido da Polícia Federal, nem o seu, como não teve Ministério Público envolvido nisso, pior ainda, a situação completamente esdrúxula, né, fora da legalidade, e o juiz instrutor do gabinete do Moraes fez, então, aquele arrazoado com investigações anteriores e tal, mas também não fez nenhum pedido nesse sentido. Então, foi realmente uma decisão de ofício do ministro. E aí, só para registrar uma outra notícia que é de hoje, para a gente atualizar essa pauta, houve um pedido de senadores da oposição para que a PGR se manifestasse neste inquérito, finalmente, mas para decidir, não nada a ver com a questão dos empresários, para decidir revelar, tirar o sigilo das mensagens que teriam sido trocadas entre o Augusto Aras, o próprio PGR, e alguns desses empresários. A Lindora Araújo, a vice-PGR, negou esse pedido, alegando justamente que não há, né, nessa... Abre mais. Está aqui. Que esse pedido, na verdade, não passaria de uma tentativa de fishing expedition, que consiste na persecução penal especulativa, indiscriminada, sem objetivo certo ou declarado, com o caprichoso intento, aqui entre aspas, de buscar quaisquer provas que embasem eventual e futura acusação contra pretensos investigados. Aí ela faz uma ressalva, porque tal expediente não é admitido no ordenamento jurídico brasileiro, e em nenhuma democracia. Quer dizer, para ver o nível da gravidade desse tipo de pedido. Quem é que fez o pedido? Randolfo Rodrigues, Renan Calheiros, Fabiano Contarato e Humberto Costa. Nós tivemos também ontem o registro justamente do pedido da investigação contra os empresários, pedido feito por Randolfo Rodrigues, outros deputados do PSOL, deputados do próprio PT, inclusive Gleisi Hoffmann, etc., e entidades aí de cunho privado que se arvoram como defensoras da justiça, né? Associação de Juízes pela Democracia, etc., que, na verdade, são acessórios, são entidades acessórias do próprio lulismo, né? E que estão engajadas na campanha também. Então, esse é o cenário, Mário, se você quiser atualizar o seu comentário também. Não, é espantoso, você ter um ministro do Supremo de ofício mandando a PF, ou sei lá quem, quebrar sigilo bancário, bloquear conta, isso Mas, Cláudio, a gente está falando isso, vamos lembrar, né? Mais uma vez, eu estou neste inquérito depois que o ministro Alexandre de Moraes censurou a Cruzoé. Continuamos lá, né? Esses inquéritos são intermináveis. Esses inquéritos, o que eles revelaram até agora de tão... Nada. Então, assim, esses inquéritos vão permanecer abertos até quando? É para ficar como uma espada de Damocles sobre a cabeça das pessoas? É um evidente absurdo. Eu não sei, olha, Cláudio, eu não sei. Veja, o STF não tem presidente, né? Porque não é que o presidente do STF possa mandar em ministro, mas o presidente do STF ocupa um cargo em que ele é responsável, mais do que os outros, inclusive, por zelar pela credibilidade da instituição, pela imagem da instituição. Cabe principalmente ao presidente do STF. Onde é que está o presidente do STF? Me conta. Tirou férias e foi para os Estados Unidos, né? Fica aí participando de um monte de conferência, de seminário, né?
e não sei o quê, tipo, ficar dando entrevista para televisão, fazer balanço, né? Mas e cadê os outros ministros? Cadê o decano? Que não chama para uma conversa? Eu espero que tenha chamado, porque assim, tem que chamar, né? Olha aqui, o ministro Alexandre, o senhor não pode fazer esse tipo de coisa, esses inquéritos tem que ter data para terminar. Não é assim, não é porque o sujeito... Veja, não há crime no sujeito dizer num grupo privado que ele prefere um golpe de Estado ao Lula. Isso não significa conspiração, significa uma cretinice, uma posição. Ele tem todo o direito. Eu não sei se você assistiu, e eu pedi aqui para o pessoal, com perdão de fazer isso, porque o programa é seu, Cláudio, mas o editorial da Band, do Jornal da Band, que eles fizeram. Vocês conseguiram? Tá, esperaram ali um minuto. Eu acho que vale a pena, viu, Cláudio? Porque a gente vem escrevendo a respeito, vem falando a respeito, né? Os jornais entraram de uma maneira, nos editoriais, os grandes jornais, jornalões, entraram na história de uma maneira um pouco tímida, mas bastante... Foi o que, inclusive, fez com que o Alexandre de Moraes corresse para dar publicidade ao pedido da PF, a história do juiz instrutor, a decisão dele a respeito dos empresários bolsonaristas, certo? Foram os jornais que pressionaram através de editoriais, e eu assisti a um magnífico editorial da Band, né, lido pelo meu ex-colega de Veja, o Eduardo Doineg, que eu gostaria que os nossos espectadores assistissem, se é que eles não viram. Tudo bem para você, Cláudio? Claro, pode soltar. Então, tá lá? Então vamos lá. O Brasil ainda chocado com a ação da Polícia Federal na casa e no escritório de 8 empresários. Esperava que o ministro Alexandre de Moraes apresentasse a justificativa para ter autorizado essa operação. E, de fato, acaba de ser retirado o sigilo das investigações. Isso no 7º dia depois da ação policial. Mas o que apareceu não convence. E a pergunta continua: onde estão as provas? Porque troca de mensagens, apenas opiniões sem ação, ainda que sejam contra a democracia, ou mesmo em defesa de golpe, ideia que combatemos e abominamos, não configuram crimes. E estão longe de fundamentar aquela operação policial. Vão crescendo os sinais de que estamos diante de mais um desatino do nosso judiciário, como tem acontecido desde a Lava Jato. Sem provas claras e contundentes, Alexandre de Moraes desempenha nesse episódio mais o papel de mandante, fora da lei e da Constituição, do que de ministro que deveria zelar por essa mesma lei, por essa mesma Constituição. Pelo respeito que temos à instituição do Supremo Tribunal Federal, queremos acreditar que ainda possam existir evidências convincentes, mas a expectativa se reduz, o tempo passa e a cobrança vai ficando mais intensa e a indignação também. Ou será que esse material não existe mesmo e o país vai ter que conviver com um ministro do Supremo que virou de fato mandante de operações ilegais, um ministro justiceiro? Essa é a opinião do Grupo Bandeirantes de Comunicação. A exceção, obviamente, da menção à Lava Jato, nesse editorial da Band, o resto está absolutamente correto, né? A gente está com um ministro justiceiro e que está coibindo a liberdade de expressão, que é anticonstitucional, inconstitucional. Então, assim, não é possível que essa coisa possa ir adiante dessa forma. Veja, nós seremos os primeiros a reconhecer se houver crime, mas como diz aí, como nós já dissemos e também diz a Band, se houvesse crime já estaria configurado, né? Já estaria provado, porque, veja, não é essas investigações sobre atos antidemocráticos, participação de empresários e tal, elas não são de hoje, né? Elas não são de hoje. Então, assim,
Eu já começa, o que a gente está notando com tudo isso, Cláudio, assim, só para resumir, é que já está incomodando o fato desses inquéritos continuarem abertos, certo? Porque está se percebendo, finalmente, que isso pode representar um perigo para a democracia brasileira. Tribunal abrindo inquérito de ofício, abrindo investigação de ofício, mandando quebrar sigilo de ofício, certo? Se intrometendo em mensagem privada. Isso não pode continuar dessa maneira.